Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você sabia que a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Santa Teresa de Lisieux, está cheia de detalhes surpreendentes que muitos ainda não conhecem? Mesmo sendo uma figura tão conhecida e influente na Igreja Católica, há muitos aspectos de sua vida que continuam pouco divulgados. No vídeo de hoje, vamos desvendar essas histórias menos conhecidas, que talvez você nunca tenha ouvido falar, e mostrar uma Santa Teresinha que pode ser completamente nova para você. Fique com a gente e descubra mais sobre essa santa fascinante. Antes mesmo de Teresa nascer, seus pais, Luiz Martim e Zélia Guerin, tinham um desejo profundo de dedicar suas vidas à religião. Luiz, um homem de grande fé, sonhava em se tornar monge na Ordem dos Agostinianos do Grande São Bernardo, situada nas majestosas montanhas dos Alpes suíços. Contudo, sua aspiração foi frustrada porque não sabia latim, um requisito essencial para a vida monástica naquela ordem. Sem desanimar, Luiz seguiu uma vida comum, mas sempre manteve uma dedicação profunda à fé, que influenciaria fortemente sua família. Zélia Guerin, por outro lado, sentia um chamado igualmente forte para a vida religiosa. Ela tentou ingressar nas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, mas foi aconselhada pela Madre Superior de que essa não era sua vocação. Zélia aceitou essa orientação com humildade e decidiu dedicar-se a uma vida cotidiana, trabalhando como rendeira e cuidando de sua família, mantendo sempre uma vida de oração e devoção. A providência divina levou os dois a se encontrarem e se casarem, formando uma família que se tornaria um exemplo de santidade e fé. Anos depois, o casal foi canonizado pela Igreja, refletindo a santidade da vida que construíram juntos. Luiz e Zélia Martim são, na verdade, os primeiros pais de uma santa a serem canonizados, destacando a importância da família na formação espiritual de seus filhos. Essa união entre duas almas tão dedicadas à fé, gerou uma herança espiritual que impactou profundamente a vida de Santa Teresinha. Teresa nasceu como a caçula de 9 irmãos, mas a vida desde o início foi marcada por fragilidade, com apenas 5 irmãos sobrevivendo à infância. Sua chegada ao mundo foi acompanhada de eventos extraordinários. Zélia, já em idade avançada, relatava um fenômeno único. Ela ouvia a pequena Teresa cantar em seu ventre enquanto ela própria cantava. Esse profundo vínculo entre mãe e filha prenunciava a intensa espiritualidade que Teresa desenvolveria ao longo de sua vida. Essa conexão precoce também refletia o destino especial reservado para Teresa. Pouco tempo após seu nascimento, Teresa adoeceu gravemente com enterite, uma inflamação do intestino que já havia levado à morte de seus irmãos. Quando a situação parecia desesperadora, Zélia fez um fervoroso pedido a São José. Milagrosamente, a pequena Teresa foi curada, um sinal claro da intervenção divina em sua vida desde os primeiros momentos. Essa cura milagrosa foi o primeiro de muitos sinais de que Teresa era uma alma destinada a grandes coisas, confirmando a fé inabalável de seus pais e o papel crucial da intercessão divina em sua vida. Aos 15 anos, Teresa demonstrou uma determinação surpreendente ao buscar permissão diretamente do Papa para ingressar no Carmelo. Essa autorização foi um feito notável, dado sua jovem idade e a resistência que ela enfrentou. No Carmelo, Teresa viveu uma vida de intensa devoção, enfrentando provações espirituais que muitos desconhecem, incluindo a noite escura da alma, um período de profunda escuridão espiritual que precedeu sua morte. Esse sofrimento, longe de afastá-la, aprofundou sua espiritualidade e seu compromisso com a fé. Essa noite escura da alma é um conceito frequentemente discutido em teologia, referindo-se a uma fase de intensa angústia espiritual em que a presença de Deus parece distante. Para Teresa, essa experiência não apenas testou sua fé, mas também a fortaleceu, levando-a a desenvolver sua pequena via, um caminho de santidade baseado em simplicidade, humildade e total confiança em Deus. Durante sua vida no Carmelo, Teresa desenvolveu uma admiração especial por Santa Joana d'Arc,
uma figura histórica que a inspirava profundamente. Ela chegou a escrever e encenar peças sobre a santa, dentro do convento, refletindo o impacto que Joana d'Arc teve sobre sua vida espiritual. Após sua canonização, Teresa foi nomeada copadroeira da França ao lado de Joana d'Arc, uma honra que destaca a profunda conexão espiritual entre elas. Outro aspecto menos conhecido da vida de Teresa é o milagre do sorriso. Aos 10 anos, ela foi acometida por uma doença misteriosa que a deixou acamada. No entanto, sua cura foi instantânea ao ver uma imagem da Virgem Maria sorrir para ela. Esse evento foi um marco significativo em sua vida espiritual e fortaleceu sua fé de maneira extraordinária. O milagre do sorriso é frequentemente mencionado pelos devotos de Santa Teresinha como um dos muitos exemplos da sua proximidade com a Virgem Maria, e é uma história que continua a inspirar e a encorajar a fé de milhões de pessoas, ao redor do mundo. Você já ouviu falar da chuva de rosas associada a Santa Teresinha? Essa imagem poética pode parecer curiosa, mas você sabe de onde ela vem? Pouco antes de sua morte, Teresa fez uma promessa tocante. Ela afirmou que passaria a eternidade fazendo o bem na terra e que suas graças seriam derramadas sobre as pessoas como uma chuva de rosas. Esse símbolo se tornou um elo poderoso entre a santa e seus devotos. Até hoje, milhares de pessoas ao redor do mundo relatam receber uma rosa após rezar para Santa Teresinha ou completar uma novena em sua honra. Esse gesto sutil, mas significativo, é visto como um sinal de que Teresa continua a cumprir sua promessa, espalhando bênçãos e esperança. O impacto de Santa Teresinha foi tão significativo que, em 1925, apenas 28 anos após sua morte, ela foi canonizada. Em 1997, o Papa João Paulo II a proclamou doutora da Igreja, uma distinção concedida a poucos santos. Sua espiritualidade e escritos continuam a tocar e influenciar milhões de pessoas, sublinhando a profundidade e a durabilidade de seu legado. Apesar de sua vida curta, seu impacto foi eterno. Santa Teresinha também deixou um legado literário impressionante. Seus escritos, especialmente a autobiografia intitulada História de uma Alma, continuam a ser lidos e admirados por sua simplicidade e profundidade espiritual. Este livro, que começou como uma simples obediência à sua superiora no Carmelo, tornou-se um dos textos mais influentes na espiritualidade católica moderna. Nele, Teresa descreve seu caminho espiritual, sua pequena via, que consiste em buscar a santidade através de pequenas ações e completa confiança em Deus. Além disso, sua canonização e proclamação como doutora da Igreja destacam a importância de sua mensagem de amor e simplicidade. A Pequena Via de Santa Teresinha oferece uma abordagem acessível à santidade, mostrando que mesmo as menores ações, quando feitas com grande amor, têm um valor imenso aos olhos de Deus. Se você foi tocado por algum desses fatos ou conhece alguém que precisa de um milagre, não hesite em pedir sua intercessão. Você também poderá receber uma rosa como sinal de sua bênção. Que as bênçãos de Santa Teresinha continuem a florescer em sua vida, assim como ela prometeu que as rosas cairiam sobre nós. Acompanhe nosso canal para mais conteúdos inspiradores e deixe-se encantar pelas histórias que compartilhamos. Gratidão por ter chegado até aqui.